A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profeta, alguns para evangelista e alguns para pastores e professores. Sabemos que os apóstolos, o último se deu foi Paulo. Então, não existe mais apostolado, porque o último chamado para o ministério de apóstolo foi Paulo. Porém, o Senhor chama outros para profetas, outros para evangelistas, alguns para pastores, outros para professores. O que você é dentro dessa grande engrenagem que é o Evangelho de Cristo Jesus? Você se denomina como um evangelista, alguém que é capaz de sair, de pregar, de falar a grandeza do amor de Cristo Jesus para com a humanidade? Você é capaz de pregar o arrependimento para pessoas que vocês nunca viram? Ao longo da sua vida, quantas vezes que você do nada levantou dentro de um ônibus, numa praça ou em qualquer lugar que você esteja, numa roda de amigos, e falou sobre o amor de Cristo Jesus para conosco, através da entrega, através da renúncia, através da negação do nosso eu, da nossa própria vontade? Talvez você não tenha nem o que responder, porque você ainda não teve essa coragem, você não teve essa ousadia, você não foi capaz de levar alguém a pregar, levar alguém a se arrepender da sua vida preguiça. Qual que é o problema desses pregadores coach, dos pregadores do positivismo? É um só. Eles não pregam o evangelho, eles não falam do amor de Cristo, eles não anunciam a salvação, eles não anunciam o arrependimento, a busca sincera e verdadeira por Cristo Jesus. Geralmente eles falam aquilo que a pessoa quer escutar. Eu ir na casa do irmão que se diz cristão, mas frequentam cultos pagãos, culto determinado a outras religiões, a outros deuses, que não seja o Senhor Jesus Cristo, e eu fale com ele, posso até, abre aspas, profetizar sobre a vida dele, mas não ter coragem, a ousadia de falar com ele sobre a vida errada, pecante, na qual ele tem vivido. O Senhor não se faz presente, primeiro é na minha vida, porque fui covarde em não pregar, fui covarde em não dizer que ele está em pecado, que o que ele está fazendo não está conforme a palavra, não está conforme o evangelho, não está conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de nós. Então eu já comecei errando aí, eu já comecei pecando por aí, porque eu não fui capaz, eu não tive condições de falar o erro, o pecado daquela pessoa. E ainda fui mentiroso ao profetizar algo que o Senhor não determinou sobre a vida daquela pessoa. Porque a profecia na qual o Senhor tem para dar na vida de alguém que não anda conforme o seu querer, que não anda conforme a sua vontade, que não está conforme a sua palavra, é um só. É aquela que vai fazer a pessoa tomar aquele baque, aquele tapa na cara, que vai fazer com que a pessoa entenda que ela não é ninguém, que ela depende 100% do Senhor, que ela precisa se consertar, que ela precisa se entender, se colocar perante o Senhor, precisa
entender que ele não teve a ousadia precisa e necessária para falar com aquela pessoa que se ela não consertar a vida dela, ela vai para o inferno, ela vai perecer, ela vai se perder, ela vai diretamente por água de fogo, porque não está conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, porque ela não está mais conforme a vontade do querer, o desejo pelo qual o Senhor quer, o Senhor busca, o Senhor tem para nossas vidas. Lembrai do rei Ezequias, quando o profeta Isaías esteve com ele foi falar com ele para que ele pudesse consertar a sua vida, colocar a sua casa em ordem. O livro do profeta Isaías, capítulo 38, diz o seguinte: naqueles dias esteve Ezequias enfermo na beira da morte. Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Se você vai visitar uma pessoa que está com a sua vida em pecado e você profetiza sobre ela coisas boas, tu é um falso profeta, tu é um enganador, um charlatão, um estelionatário bíblico. Porque se você vai na casa de alguém e se o Senhor que está em pecado e se diz cristão, a única palavra que o Senhor tem para essa vida é o seguinte: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Ainda que a morte ela não seja física, ela seja espiritual, mas ela morrerá, ela será lançada no lago de fogo em tempos futuros, porque deixou de cumprir na sua vida o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo. E tu, por ser falso profeta, falso emissário da palavra do Senhor Jesus Cristo, irá também em um tempo oportuno ser lançado no lago de fogo pelo Senhor, por não ter a coragem, por não ter ousadia. E é isso que tem acontecido muito com esses pregadores coach, que querem te ensinar, extorquir, extrair, tirar tudo de Deus, que quer nos colocar no centro da atenção do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa atenção, ou pelo menos deveria ser o centro da nossa atenção, da nossa obediência, do nosso amor, da nossa redenção, e não o contrário. É nós que devemos agradecer o Senhor Jesus Cristo por ter nos aceitado na sua glória. É nós que deveremos agradecer o Senhor Jesus Cristo por ter pagado o preço de sangue, ter doado a sua vida em favor de nós, mesmo quando não merecíamos. Essa é a graça na qual o Senhor Jesus Cristo, como Deus absoluto, fez por nós. E não o contrário, o Senhor Jesus Cristo ter que insistir, implorar-nos para que possamos segui-lo, para que possamos obedecer a sua palavra, o seu evangelho, para não sermos lançados no inferno, no lago de fogo. As coisas não podem ser distorcidas. Não tem como eu ir na casa do irmão que está em pecado e falar com ele, profetizar sobre a vida deles coisas boas, quando na verdade ele está se morrendo, quando na verdade ele está sendo enterrado. Cada dia que passa está sendo jogado um palmo de terra sobre a vida dele. Ele está sendo morto porque escolheu, porque decidiu, porque resolveu seguir suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, e esqueceu
totalmente do Senhor, esqueceu totalmente daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor planeja, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. O rei Ezequias, ele estava com a sua vida perante o Senhor Jesus Cristo. Se você continuar lendo o livro do profeta Isaías 38, você vai entender que o rei Ezequias virou-se para o canto, orou-se ao Senhor, o seu clamor chegou-se até o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo virou para o profeta Isaías, falou com ele, vai até ele, falou que fale com ele, eu vou te acrescentar mais 15 anos. E foi isso que sucedeu com o rei Ezequias. Ele teve mais 15 anos na presença. Ele teve mais 15 anos de vida. Embora eu conteste a escolha dele de pedir para que o Senhor não o levasse, porque naquele momento ele estaria na presença do Senhor, ele estaria na presença de Yahvé, ele estaria na presença do Senhor Jesus Cristo. E os 15 anos que o rei Ezequias viveu foram anos tempestuosos, difíceis, na qual o Senhor lhe havia privado de passar. Porém, a sua fidelidade, o seu compromisso com o Senhor, fez com que o próprio Senhor voltasse atrás e desse a ele mais 15 anos. Que provavelmente, se ele pudesse voltar atrás, ele não iria querer mais. Da mesma forma, de igual modo, sucede, acontece conosco. O Senhor, Ele nos chama, o Senhor nos prepara, o Senhor faz de nós o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, a fim de que, não mais estando neste mundo, não mais fazendo a vontade deste mundo, mas antes seguindo, obedientes tão somente ao Senhor Jesus Cristo, possamos caminhar, possamos seguir as orientações na qual o próprio Senhor tem. O próprio Senhor quer, o próprio Senhor determina, o próprio Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas. É difícil você querer viver as delícias que este mundo pode lhe oferecer e ao mesmo tempo ter uma vida consolidada, ter uma vida regrada, uma vida fiel, dedicada ao Senhor. É difícil você viver aquilo que o Senhor tem para você e ao mesmo tempo viver as paixões que impulsionam o homem, que impulsionam os desejos do homem, da natureza carnal. É necessário que façamos uma escolha, é necessário que façamos uma autoanálise daquilo que queremos, daquilo que desejamos, daquilo que queremos para as nossas vidas, daquilo que é necessário que tenhamos, de modo que não venhamos a viver conforme este mundo, conforme a materialidade deste mundo. É muito difícil para um irmão em Cristo Jesus que ficam presos no materialismo, na busca da satisfação material, que faz campanha, novena, que consagra dízimo e oferta em busca de um bem-estar, em busca de um querer, em busca de um desejo, na qual, infelizmente, não é para nós
não é deixada, não é dada para nós. É difícil você ver irmãos que fica correndo atrás de milagres, atrás de prosperidade, quando ele, de fato, ele poderia estar louvando, ele poderia estar engrandecendo, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, de maneira que, através da sua vida, pessoas poderiam ser alcançadas, poderiam ser transformadas, poderiam ser modificadas. Mas ele ainda está preso aos seus próprios interesses, às suas próprias vontades, buscando satisfazer tão somente a sua carne, tão somente a sua própria determinação, esquecendo por completo o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor planejou para que ele pudesse viver, para que ele pudesse experimentar, para que ele pudesse ter a chance de olhar e imaginar a grandeza que é estar, que é viver, que é dedicar-nos ao Senhor Jesus Cristo. Que hoje possamos analisar as nossas próprias vidas, a fim de voltarmos para a presença do Senhor, negando-nos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses, e seguir em obediência tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Talvez você seja uma pessoa inteligente, capaz de dominar as Escrituras Sagradas, de dominar o conhecimento, de dominar a leitura, o ensinamento. Todavia você está se perdendo por causa de coisas banais, por coisas que não fazem sentido, por coisas ineficazes, quando você poderia estar sendo usado, estar sendo agraciado na pregação, no desejo, no ensino da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha se perdido em meio aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e tenha esquecido da grandeza que é o amor de Cristo, de quão grande Ele é, e de que nada nos abala, de que nada pode nos afastar do seu amor. Talvez você é um ótimo conselheiro, seja até mesmo formado em psicologia, mas é incapaz de ensinar, é incapaz de aconselhar, é incapaz de orientar o irmão que se encontra perdido, que se encontra iludido com as coisas, com as paixões deste mundo. Talvez seja a hora, seja o momento que você venha a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de atuar, a fim de que você possa tão somente voltar-se àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina que seja feito, que seja realizado, que seja manifesto através da sua vida. A hora é agora, o tempo do Senhor é hoje.
Usa o talento, usa o dom pelo qual você foi agraciado pelo Senhor, de maneira que você possa ensinar, de maneira que você possa pregar, de maneira que você possa educar as pessoas no caminhos na qual elas devem seguir, nos caminhos na qual elas devem andar, no caminho na qual elas não se deve desviar dele. Usa o talento que lhe foi dado, usa o dom que recebeste de Deus, para que a palavra, para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, seja anunciado, seja falado através da sua vida, do seu testemunho de vida, daquilo que você é, daquilo que você pensa, daquilo que você representa para o Senhor Jesus Cristo. Voltai-se ao reino do Senhor Jesus Cristo. Buscai-o enquanto achai. Buscai-o de todo o coração. Não perca um momento, não perca sequer nenhuma chance de pregar, de dizer a grandeza que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem planejado. Para aqueles que confiam, para aqueles que estão com suas vidas tão somente voltadas para o Senhor, com sua vida somente voltada para o Evangelho, para a palavra de Cristo, para aquilo que o Senhor pré-determinou que façamos, que obedecemos, que seguimos, de modo que a nossa vida, de modo que o nosso querer, a razão do nosso viver, seja para falar, seja para pregar, seja para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, através do talento, através do dom que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha uma voz bonita, canta bem. Por que não usar o talento na qual o Senhor te deu, para que você possa pregar, para que você possa cantarolar salmos, provérbios, a fim de que vidas sejam alcançadas. Talvez você é um ótimo escritor. Por que você não escreve textos voltados somente a evangelizar? Talvez você seja um influenciador digital de sucesso. Por que você não usa as suas redes sociais para falar, para pregar, para anunciar, para bendizer a Cristo Jesus? Usa o seu talento, usa o seu dom para pregar, para dizer a grandeza do amor de Cristo Jesus. Mas lembre, o dom do Senhor é gratuito. De graça nos foi dado e de graça devemos também dar. Não devemos cobrar por nada. Tudo que se diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus deve ser por nós cobrado, deve ser por nós aceito como oferta, como cachê, porque recebemos do Senhor Jesus Cristo de forma gratuita. Da mesma maneira, devemos ser gratos ao Senhor em poder ministrar sem qualquer custo, sem qualquer cobrança, aquilo que não é nosso, aquilo que pertence tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa guiar-nos, possa direcionar cada um de nós
para que possamos falar, para que possamos pregar, para que possamos anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus.